Sejam muito bem-vindos, seus animais do rock e do metal. Eu sou Carlos Del Valle e esse aqui é o Rock Metal Animal, seu canal sobre, adivinha, rock e metal. Bom, hoje a gente vai falar sobre as capas do Iron Maiden, as melhores, né, as 8 melhores. Eu já quero começar com uma errata sobre o vídeo anterior, que é o vídeo lá das 8 piores capas, ou as menos melhores, né, para quem for muito fã. Eu falei lá que no Book of Souls, o disco mais recente do Iron Maiden, né, o Ed vestido lá no formato, num estilo Maia, que era do Derek Riggs, parecia muito, mas foi uma canelada minha. O nome do artista que fez a capa do Book of Souls é Mark Wilkinson. Eu tô gravando esse segundo vídeo antes de sair o primeiro, então não sei se alguém vai ter percebido ou não isso e vai ter me xingado muito lá nos comentários do YouTube, ou então, se ninguém percebeu, vocês estão sabendo agora. Estão sabendo agora, né, que eu errei. Então, meus amigos, o lance é o seguinte: vamos deixar essa pinturinha aqui um pouco maior e vamos apertar esse botão assim. Então, assim, vamos fazer agora as 8 melhores capas. Eu, pessoalmente, eu acho que esse vídeo aqui ele tem mais chance de dar em xingamento do que o outro, porque o outro, tudo bem, você pode falar, poxa, você botou, sei lá, o Brave New World entre os 8 piores e tal. Mas agora tem umas capas aqui que elas são tão icônicas entre as 8 melhores do Iron Maiden que eu acho que pode ter muita gente ofendida assim, pensando, o quê? Você botou o disco, né, aquele em terceiro lugar, como é que pode e tal? E eu tenho que dizer que provavelmente se eu fosse assistir um vídeo desses, eu ia achar que eu ia xingar também, porque, né, você tem aquela capa que você fala, cara, isso aqui é a melhor capa de rock que já fizeram na vida. Aí o cara vai lá e me bota em segundo e terceiro. Então tem grande chance disso acontecer. Vamos trabalhar, meus amigos? Então a nossa primeira capa vai ser 8º lugar. Essa já talvez tenha alguns xingamentos. Fear of the Dark. É que esse disco, ele tem, assim, ele é muito... Aqui no Brasil, né, de maneira geral, ele é um disco muito querido pelas pessoas. É um disco considerado no ranking, um disco ali intermediário, um pouco mais para metade de baixo. O último disco com o Bruce Dickinson antes da saída dele, depois ele voltou. Mas essa capa, ela é muito importante na história da banda, porque é a primeira capa que não é feita pelo Derek Riggs, que é o artista clássico lá, que desenhou o Ed desde o começo, nos primeiros álbuns, né, até o disco anterior, que é o No Prayer for the Dying. Essa capa do No Prayer já tinha sido meio criticada, e pro Fear of the Dark, eles pegaram serviços do Derek Riggs, mas nenhuma delas ficou muito legal, então eles resolveram ir com essa daqui, porque é uma capa que, assim, assustadora o suficiente, né? Você pensa no título, medo da escuridão, medo do escuro, e você tem um Ed ali que tá meio misturado, né? Um homem-árvore ali, que passa justamente, né? Que a letra de Fear of the Dark fala, né? Quando eu estou andando sozinho pela estrada, aquela coisa toda, né? Então acabou combinando muito bem pelo simbolismo, mas também pela beleza da capa em si, as cores, né? Toda essa parada de ter um lado ali que ficou mais escuro, onde você escreve Iron Maiden ali num amarelo claro, e toda essa noite ali com uma lua clara que está iluminando ali o Ed, ficou uma combinação de cores muito sensacional. Bom, o Rod Smallwood lá, que é o empresário do Iron Maiden, ele fala que eles queriam fazer um upgrade no Ed porque eles achavam que estava ficando um pouco muito parecido assim com história em quadrinhos, né? Principalmente essa última capa do No Prayer for the Dying, né? Que era o Ed segurando uma figura assim que parecia muito história em quadrinho. Então eles queriam fazer um upgrade para ficar um pouco mais ameaçador, assim, porque sempre teve um pouco de galhofa no Ed do nosso amigo Derek Riggs, né? Então, é isso aí. Para mim, eu coloquei em 8º lugar. É a capa que ficou mais alta, que não é... não. Tem 2 capas só entre as 8 melhores que não são do Derek Riggs. Então tem mais uma, que acho que é a próxima, que também vai ter choro e ranger de dentes, eu acho, da galera, né? Mas o que você vai fazer? Essa aqui não tem cidade, não tem nada, né? Tudo lá no meio do mato mesmo, justamente para passar essa impressão que é um pouco do que fala da letra de Fear of the Dark, né? Que às vezes você walk alone, né? Na escuridão e tal, que pode acontecer. Então, 8º lugar, Fear of the Dark. Vamos para a próxima.
Isso mesmo, meus amigos. É que assim, eu já falei no outro vídeo que eu não ia me contaminar pelo disco, né? O disco ruim pode ter capa boa, disco bom pode ter capa ruim. Mas assim, é que eu gosto muito desses assuntos, né? Quem é meu mais chegado, mas meu amigo, sabe que eu sou um estudioso aí dos conflitos humanos, das guerras, principalmente Segunda Guerra. Esse tanque aqui que aparece, ele é da Guerra da Coreia, né? Que aconteceu 5 anos depois da Segunda Guerra Mundial, mas eu acho essa capa, assim, muito bacana. Ela não é feita pelo Derek Riggs, é pelo Tim Bradstreet. O Tim Bradstreet é um cara famoso nos quadrinhos porque ele desenha o Punisher, né, o nosso chamado do Justiceiro, e também Hellblazer. Muita gente não vai concordar eu colocar ela na frente de Fear of the Dark, etc. Mas é que eu acho essa capa muito assim, você bate o olho, você já sabe. Ela ainda usa aquele jeito de escrever Iron Maiden sem aquelas flechas para baixo, né? Um jeito um pouco menos agressivo que começou no Virtual Eleven. E só foi voltar ao jeito original para o último disco, Book of Souls. E assim, você pode dizer alguma coisa que talvez o Ed ele não está muito em destaque, né? Porque o Ed é aquele cara que está em cima do tanque ali, né? Então, mas por outro lado, eu acho muito sensacional que tem esse símbolo aí que acabou se tornando um símbolo icônico, que é aquele ali que está desenhado no tanque, né? O Ed ali com aqueles fuzis cruzados assim, como se fosse um símbolo de pirata, só que atualizado, né, para os dias atuais. Então o Ed é como se fosse o chefe ali de um esquadrão ali de soldados que são caveiras, né? Lá em cima é o Ed mesmo. Talvez ele pudesse ter dado um jeito de ficar um pouco mais o rosto do Ed aparecendo um pouco mais, né? Tem a bandeira ali também. E lembra um pouco porque assim, o disco, né, que você pode fazer a sigla AMOLAD, né? A Matter of Life and Death, AMOLAD, é um disco que ele tem alguns temas relacionados a isso e não existe nada mais que seja uma questão de vida ou morte do que a guerra, né? Então, essa capa ela foi encomendada já mais ou menos com a sugestão de como que ela deveria ser para o Tim Bradstreet fazer, e ele fez meio no gás, assim, sabe? Ele não teve muito tempo para ficar ali segurando muito. O legal é que o Tim Bradstreet, ele é um cara que era muito fã do Iron Maiden e acabou que isso foi um sonho dele, que ele falou, isso é um dos meus sonhos mais sensacionais que eu poderia imaginar. Então, sétimo lugar, A Matter of Life and Death. Então, talvez a única coisa, eu acho uma capa sensacional, usaria com certeza uma camiseta dela. Eu falei lá no último vídeo, né, que acho que da nona capa para frente, da nona para as melhores, você pode sair com uma peita dela na moral, né? Então, tá aí A Matter of Life and Death. Próxima capa. Nossa próxima capa é Peace of Mind. Independente do trocadilho do título, que é sensacional, né? Já falei que peace você escreve paz, né? Que é com EA, peace, mas daqui fica pedaço. Então, era para ele chamar Food for Thought, né? Alimento para a cabeça, comida para o pensamento, mas acabou chamando esse trocadilho aí sensacional, Peace of Mind. E é uma capa assim, essa daqui já é daquelas que faz parte, eu acho, da cultura popular do Ocidente, né, da civilização ocidental. Então, da sexta para frente, todas são parte da civilização ocidental. Aqui o Ed tomado pela loucura, né? Ele tá ali numa sala com colchões nas paredes, né? Uma sala, né, como se fosse de hospício, né, de antigamente, acorrentado e com uma camisa de força. E tem ali na testa dele aquilo que eles, né, como se fosse ele tivesse sofrido aquela lobotomia, né, aquela cirurgia que começou a ser feita nos anos 30, atingiu um auge ali até os anos 40, 50, que servia para quem era louco, para quem era agressivo. No começo eles abriam a cabeça da pessoa e faziam, né, cortavam lá a conexão do lobo frontal com o resto, por isso que chama lobotomia frontal. Tem a música do Ramones, né, Teenage Lobotomy. Mas aqui o que aconteceu foi que eles colocaram aquele símbolozinho que ficou ali como se tivesse sido aberto e parafusado depois, né, que ele passou para uma lobotomia. A cara de louco dele é sensacional. Para quem conhece a contracapa, né, porque antigamente o vinil você abria e podia formar uma imagem só, né? Um dos grandes clássicos é o Pink Floyd, lá o Metal, que você abre,
Aí que você vê que é uma figura de uma orelha humana, né? Uma grande capa. E aqui, se você abre a contracapa, tem um portal, assim, uma janela que dá para o espaço, assim. Então, passa uma ideia, assim, ainda mais maluca, né? Então, é isso aí. Eu acho que é uma capa relativamente simples, mas o sexto lugar ficou com Peace of Mind. Grande capa. Quem tiver camiseta, parabéns. Quinto lugar, Killers. Essa eu coloquei mais, um pouco acima, porque um pouco a importância histórica dela. Essa aqui é a capa que vem depois do Iron Maiden em 1980. Então, esse aqui já é um Ed que é o Ed mesmo, né? E já não tá com aquela cabeleira punk, muito arrepiada. Esse é o cabelão que ele ia usar mais pra frente. E na primeira capa ele tá só olhando assim, com uma cara meio olhando pro infinito. Dessa vez não, né? Uma cara agressiva, tá com a machadinha pingando ali. E a vítima dele tá agarrada ali na camiseta e tal, né? Ainda tem uns easter eggs aí, né? Eu acho muito legal, além da figura em si, essa iluminação, né? Como se fosse o poste ali, tá iluminando ele com uma luz amarela, então fica uma coisa ameaçadora. Você tem ali várias coisas da cidade, ali é uma cidade com umas nuvens e tal, mas lá embaixo, se você olhar bem, no canto inferior esquerdo tem ali o Ruskin, que era o bar onde eles tocavam, Ruskin Arms, que quando o Iron Maiden era uma banda de bar, um dos lugares que eles tocavam era no Ruskin Arms. Então, tem algumas referências muito legais aí. Tem alguma referência a Charlotte the Harlot, que é uma música do primeiro disco, né? Tem ali Sex Shop, um monte de coisa que sempre já tem um pouco do bom humor, né? Então, quinta capa, Killers, eu acho que também é uma capa que merece o cara ter aquela camiseta do Iron Maiden, ou como dizem no Rio de Janeiro, né? Os cariocas chamam camiseta de camisa, tem uma camisa do Iron Maiden. Vamos para o quarto lugar. Agora vai ficando cada vez mais polêmico, né? Porque vai começando a ter a chance do cara olhar essa capa e falar: não é possível que você não botou essa capa no primeiro lugar. Eu coloquei ela em quarto, porque vocês vão ver que as três primeiras também, né? Essa capa aqui, ela também tem uma importância histórica, porque o Iron Maiden nunca foi uma banda satanista, né? Se você for olhar a própria música do Number of the Beast, não tem nada disso, né? Acho que a única música que eles chegaram a falar disso foi Lord of Light, só agora no A Matter of Life and Death, né, em 2006, quando a banda já tinha quase desmanchado e formado de novo. Lord of Light, né, daí você fica um pouco mais explícito. Mas Number of the Beast era mais ele, o Steve Harris contando de um sonho lá que ele teve, que, né, tinha sei lá, uma cerimônia, uma maluquice lá, mas que não chega a ser nada explícito e o Iron Maiden nunca foi. Bom, Number of the Beast, ele vem depois do Killers, então você nota que o Ed em si ele é muito parecido, mas a grande jogada dessa capa é que o Ed ele tá pilotando umas marionetes, e que daí tem, né, o capeta ali que ele tá pilotando, mas, né, o diabo em si também está com uma marionete ali pilotando uma figura que parece o próprio Ed. Então é uma coisa meio filosófica, né? Será que é o mal que vem nos possuir e nós fazemos o mal, ou nós que somos o mal e causamos o mal e daí o mal se espalha para entendeu? Então é uma capa que tem um simbolismo muito legal, né? Então é quem que está possuído, né? É o Ed ou é o próprio, né, ele ali, o vermelho? Essa capa originalmente era para ser pro Purgatory, que é uma música super rápida, né, que foi o single desse disco, mas eles acharam muito bom. O próprio empresário, Rod Smallwood, ele falou: não, essa capa aqui não vai ser do single, nós vamos botar essa capa no disco mesmo, né? Daí ficou The Number of the Beast. Depois é engraçado, quem quiser ver a capa do Purgatory, né? Que é uma capa que ficou extremamente agressiva, porque ela faltando uns pedaços assim do rosto do Ed, ficou bem macabro. E que mais? Bom, deu muita controvérsia, eu acabei não falando, porque nos Estados Unidos acabaram que acusaram o Iron Maiden de satanista, mas é aquela coisa, né? Esse é o tipo da polêmica que catapulta de uma maneira fenomenal a popularidade da banda, né? Então, esse é o disco que o Iron Maiden se tornou uma mega banda transatlântica, né? Que é uma banda inglesa que acabou conquistando a América e conseguia tocar para estádio lotado nos Estados Unidos, né? Então, isso foi uma grande coisa. Um dos detalhes é que essa capa aqui, ela tá
indo mais pro preto, que é a cor original, né? Na época de mandar a figura do Derek Riggs para gráfica, os caras fizeram azul, mas o original sempre foi para ser com esse fundo mais pro lado preto, assim. Daí o único azul ali é a calça do Ed mesmo, né? Então, bom, The Number of the Beast é isso aí. Deu bastante polêmica e essa é a capa número 4. Talvez dê polêmica com a galera também, vai saber. Vamos para a próxima. Estamos entrando no pódio, meus amigos. Power Slave. Bom, Power Slave também é uma capa muito simbólica, né? Vamos primeiro. Tem um tema egípcio, né? É o primeiro, dá para dizer, o primeiro Ed étnico. É muito legal de você pensar na proporção ali. Se você vê as pessoas que estão subindo essa escadaria, o tamanho delas perto do templo e perto da estátua do Ed, e você nota que ele tá com aqueles parafusinhos lá, como se fosse como se tivesse sido submetido lá à lobotomia, né, de maluco e tal. Então, o Power Slave, ele vem depois do Peace of Mind, né? Então, isso foi uma coisa legal, que nessa sequência de discos, do Peace of Mind até o Seventh Son, o que ele ia pegando numa capa ia sendo mantido para outra. E você nota que aquele cachorro lá, eu acho que é Anubis, e essas outras figuras humanas que tem ali, as outras estátuas, né, tipo, como se fosse a esfinge, também tem esse parafusinho ali da lobotomia, que parece que o cérebro que abriu a cabeça foi parafusado. Então, outras coisas é que você nota que tá tendo tipo um cortejo fúnebre ali, que tá subindo ali com o caixão, que vai demorar horas para eles conseguirem subir todos esses degraus, e a escadaria termina, né? A entrada do templo é meio que, digamos, ali na região pubiana do Ed, né? Então, mais uma galhofa aí com a galera. E eu acho essa capa muito sensacional, porque ela representa a grandeza que o Iron Maiden tomou, né? Vocês lembram que eu falei que lá no Number of the Beast eles, de certa forma, conquistaram a América, porque a polêmica acabou funcionando a favor deles. Veio Peace of Mind, né? A banda cada vez mais afinada, né? Com grandes músicas, né? The Trooper lá no Peace of Mind. E o Power Slave, a banda atingiu como se fosse um auge, né? Dá para dizer que do Number até o Seventh Son são os píncaros, né? E o Power Slave é o disco central dessa sequência de 5 discos. E teve uma turnê, que é a World Slavery Tour, né? Que é a turnê da escravidão mundial, né? Que se chamaria, já que chama Power Slave. Foi uma turnê gigantesca, né? Tanto que o próprio Bruce Dickinson, que é um cara considerado indestrutível, ele entrou lá em Burnout, né? Ele colaborou muito pouco para o disco seguinte e tal. Então, eu acho que Power Slave, esse Ed grandioso, assim, que é uma coisa de um tamanho absurdo, ele simboliza muito esse lance da banda ter se tornado uma potência mundial e com uma turnê, né, que se tornou uma das maiores bandas do planeta mesmo, rivalizando ali com Queen e AC/DC, aquela coisa toda na época. Então, é muito simbólico e, claro, esse aqui é uma lista de melhores capas. Então, é uma capa, pô, com as cores, né, com esse tema, assim, ficou muito bonita e merece, né? Power Slave, que é a música em si foi escrita pelo Dickinson, pelo Bruce, e tem aquele tema, né? Os acordes tem algumas, né, quintas diminutas, aquela coisa toda que fica meio oriental, né? Um pouco mais pro Oriente Médio simbolizando. Então, vamos para o nosso segundo lugar, vai ser agora o nosso medalha de prata. Somewhere in Time. Muita gente vai xingar, né, não colocar essa em primeiro. Eu mesmo, talvez eu me xingue no futuro. Como que você fez isso? Não colocou Somewhere in Time em primeiro, né? Bom, você nota que vai seguindo a sequência, né? O Ed, ele tá com aquela lobotomia, né? Com os parafusinhos ali na cabeça, só que dessa vez ele é transformado num ser futurista, né? Com as melhorias, né? E ele tem ali um dos olhos biônico, né? Claramente baseado no clássico lá no Blade Runner, né? O filme do futuro. Assim como no Killers, ele acabou de executar alguém, né? Lá era na machadinha, dessa vez é numa pistola aqui, meio laser e tal, dá pra ver, parece que ele matou outro androide, né? Então esse Ed Android é uma das coisas mais icônicas da história do rock. Essa capa, ela tem
mais de 70 referências. Se você ainda abrir a contracapa, você vai achar todo tipo de maluquice. Inclusive pode ver, ó, que ali nessa coluna aqui no primeiro plano tá escrito Acácia, né? Porque tem a música que é 22 Acacia Avenue, aquela música do Number, né? Que é do disco Number of the Beast, que fala lá do prostíbulo, aquela coisa toda. E depois tem lá, por exemplo, tem uma música famosa do Powerslave, que é Rime of the Ancient Mariner. Então aqui tem Casa de Frutos do Mar, Ancient Mariner, né? Porque o cara era marinheiro, aquela coisa. Tem olho egípcio, dá pra ver ali atrás dele, ó, perto da arma ali tem um olho egípcio. Se você olhar, você vai achar todo tipo de coisa. Procurando no céu, você vai achar um Spitfire, que é falando lá também do Powerslave do Aces High. Então essa capa você pode se divertir muito. E eu tive um privilégio que no final dos anos 80, na casa de uma tia minha em São Paulo, tinha esse disco em vinil lá e a gente ficava olhando essa capa tudo. É engraçado que na época a gente não ouvia muito Iron Maiden, né? E a gente foi uma geração avassalada pelo grunge. E eu, na época, e fui uma criança meio criada no thrash também, então eu achava Iron Maiden um pouco leve. Eu confesso que eu fui mexer com Iron Maiden um pouco mais pra frente na minha vida, mas mais pra frente eu conto essas histórias. Então, Summertime em segundo lugar, as palavras Summertime escritas ali naquele jeito de digital, né, de antigamente, porque na época era o jeito que os visores escreviam as coisas. Então, é uma belíssima capa Somewhere in Time. Tem um bar que se chama Aces High, tem, que mais? Tem um monte de coisa. Mas o principal é o Ed Cyborg. Inclusive você vai notar que um dos olhos dele tá com esse olho biônico. E vamos para o primeiro lugar. Eu botei Seventh Son of a Seventh Son em primeiro. Por quê? Porque é uma capa que quando você olha também você fala, pô, essa aí é aquele disco da Iron Maiden, né? Que todo mundo conhece, é um disco que ele pegou uma fase ali que quando começou os CDs, né? Os CDs aqui no Brasil, eles foram de 90 para 91, então o No Fear of the Dying foi aquela maravilha, esse aqui era de 88, então existia locadora de CD, tudo. Então esse CD sempre foi, né, central para os fãs do Iron Maiden, e ele é o ápice, né, do Iron Maiden. Você vai ver que daí o próximo disco é o No Prayer of the Dying, que é um disco fraco, com uma capa fraca. 2 discos depois, o Bruce saiu, a banda quase naufragou de uma vez. E você nota aquilo que eu falei, que nessa capa ele foi acumulando, né? Como se fosse ano a ano as coisas foram acontecendo na vida do Ed. Então você nota que contém ali os parafusinhos ali do fechamento do crânio, da lobotomia. Tem o olho biônico do Somewhere in Time. E dessa vez ele ainda tá com os músculos aparecendo um pouco também, naquele estilão do Somewhere in Time. Só que dessa vez eles fizeram uma coisa surreal, né? Porque o Seventh Son foi uma das primeiras tentativas do Maiden de fazer um disco meio assim, como é que chama? Conceitual, né? Então sobre temas meio esotéricos, né? Porque teoricamente o sétimo filho do sétimo filho vai ser meio vidente, né? Tem a música lá do Clairvoyant. Então era para ser um disco inteiro sobre essa parte meio misteriosa, meio sobrenatural, assim, mas aquele sobrenatural espiritual, assim, não tão de galhofa igual eram os outros, de Boitatá lá, do Number of the Beast, etc. Então eles chegaram, como o álbum era para ser meio misterioso, meio simbolista, assim, pediram pro Derek Riggs fazer uma capa totalmente surreal, né? Que era, né, começa lá com Moonchild, tem Infinite Dreams, Can I Play with Madness, né? Então eram coisas assim mais. E o Derek Riggs entregou, né? Porque além de ter esse lance de carregar lá a lobotomia e o olho biônico das outras capas, ele fez uma maluquice, né? Ele fez que o Ed tá só do tórax para cima, né? Ele só tem ali uma espinhazinha ali, não tem perna, não tem nada. Ele tá num ambiente que são os icebergs ali, que não se sabe direito onde que tá, mas ao mesmo tempo tem uma rachadura dentro da água. Ali no lugar onde seria perto do coração, parece que é meio que uma maçã. E o mais grotesco é que ele tá segurando como se fosse um útero ali, um feto ali, alguma coisa que tá nascendo, que você não sabe o que vai sair dali, e que aquilo ali tá enganchado ali na costela do Ed, né? Pra quem assistiu a série de filmes do Harry Potter, né, tem um momento que
é no Cálice de Fogo, né, que renasce lá o malvadão lá, o Voldemort. Então tem uma cena que ele lembra muito essa figura aí. Não sei se foi coincidência, foi de propósito, mas tá aí uma capa, né? Você tem uma capa que simboliza o Iron Maiden, essa daí. Quem tiver uma capa dessas, você tem que dar os parabéns. Beleza, meus amigos? Então, 8 melhores capas do Iron Maiden. Com certeza nem todo mundo vai concordar, pode ser que aconteça um xingamento ou outro aí nos comentários, mas eu acho que de qualquer forma é sempre bom falar, né, desse tipo de coisa. Essas alturas eu não sei como é que estão aí, se vocês já se inscreveram, mas então aperta lá para se inscrever, nem inscrever-se, curte o vídeo, né, pra gente crescer no canal, porque felizmente o rock e o metal nós temos assunto aí para ser um canal para explorar muita coisa aí no futuro, né? Então esse aqui são as nossas redes sociais, tanto Instagram como Twitter. E daí vocês vão aí interagindo com a gente, principalmente aqui nos comentários, mas nas outras redes sociais também. Beleza, meus amigos? Então a gente conversa na nossa próxima lista sobre o que será que nós vamos falar. Vai ser surpresa, é claro, né? Então até lá, meus amigos. Um abração.